Olá, Ricardo, tudo bem, cara? Espero que sim, viu? Ricardo, começa a gravar essa pequena revisão aqui sobre módulos em Python, que você estava com uma dúvida, né? Quem sabe seja útil também para outras pessoas. Ricardo, no Python a gente tem duas maneiras de fazer um módulo, tá? Só para quem não sabe, um módulo é um conjunto de funções, classes, tudo aquilo que você faz como se fosse uma biblioteca de funções, tá bom? Tudo que você tiver você coloca no módulo e pode importar em outros programas. A gente vê muito, por exemplo, vou utilizar aqui o shell do Python, né? O shell interativo aqui do Python 3. Se a gente, por exemplo, importar o módulo math, né? Aí a gente pode utilizar, por exemplo, o math sqrt, que é o sqrt é uma função desse módulo math, né? Que é um módulo de matemática do Python. Colocar aqui de 9, ele vai me dar a resposta 3.0, que é a raiz quadrada, tá bom? Isso daqui é uma forma de você trabalhar, que você pega um módulo, que é um pacotinho, e você vai tirando dele as funções no quais você vai precisando, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou criar aqui um módulo simples, tá? Um módulo normal, que todo arquivo .py, né, que é o Python, todo arquivo ele é um módulo, tá? Tipo, todo programazinho, todo script que você faz, ele automaticamente ele é um módulo para os demais scripts que estão no mesmo diretório, tá? Então aqui eu vou chamar de módulo simples.py. Mas podia ser um script, qualquer coisa que você declara, tá? No mesmo diretório do programa, do outro script que a gente chama de main, se um módulo simples estiver no mesmo diretório, no caso aqui o diretório se chama laboratório, se ele tiver no mesmo se ele tiver no mesmo diretório, ele é considerado como sendo um módulo do outro script, tá? Tanto um como o outro, eles se veem como módulos, tá? Você pode fazer as importações do que for declarado no outro. Normalmente a gente faz um script main, né, que é o central, o principal, que vai rodar a nossa aplicação. O módulo simples é que a gente vai dividindo. Olha, esse módulo aqui é para o banco de dados, esse outro faz isso daqui, o outro é responsável pela tela, e assim a gente vai organizando o nosso projeto, né? No caso do módulo simples, você vai colocando as suas funções aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui função, né? E vou colocar aqui um print, ó. Função, mas essa função ela pode ser qualquer outra coisa, tá? Função módulo simples. Aí, nesse caso aqui, comumente a gente faz sempre uma seção aqui, utilizando o if, que a gente faz uma seção como se fosse uns testes, tá? Só para ver a funcionalidade se realmente aquela função que eu estou declarando ela está funcionando. Por exemplo, se eu colocar aqui name dessa forma aqui, eu vou verificar, né, se esse script está sendo executado e vou chamar uma das funções que tem ali dentro. Isso daqui é como se fosse um testezinho, só para a gente saber se realmente essa função está implementada corretamente. Para que a gente não faça aqui e fique fazendo testes no nosso principal, tá? A gente faz testes meio que locais ali. Então nesse caso aqui, ó, se eu colocar Python 3 aqui, né, e colocar módulo simples e dar o Enter, ó, ele chama aqui a função módulo simples, tá? Eu posso chamar essa daqui, por exemplo, de função 1, né? Colocar aqui função 1 e depois declarar outra função aqui para vocês verem o funcionamento disso daqui, tá? Então coloca aqui print função 2 aqui, módulo simples. Fazendo dessa forma aqui, se eu colocar aqui executar normalmente, ele vai para ele executar apenas essa. Ele vai dar um bug aqui, né? Claro que a função aqui não existe mais. Agora se chama função 1. Então se eu colocar para rodar, ele faz só a função 1, tá? Se eu colocar aqui a função 2, né? Colocar a função 2, ele vai executar apenas a função 2 ali. É só um teste, tá? Só para ver se realmente as nossas funções estão executando aquilo que é esperado delas. Por exemplo, eu posso colocar aqui a função 1 aqui também sendo nessa parte aqui, tá bom? Uma coisa interessante aqui, ó, função 1 e função 2. Uma coisa interessante é que nos módulos a gente pode importar outros módulos, tá? Como assim, né?
Por exemplo, eu venho aqui, declaro uma função aqui, raiz quadrada, tá? Raiz quadrada. Ela onde ela recebe um número, né? E retorna a raiz quadrada. Só que em Python a gente já tem um módulo math. Então se eu vier aqui, ó, dentro desse módulo aqui, fazer a importação, se eu colocar aqui import math, né? Import math, só desse jeito aqui a gente pode utilizar, por exemplo, return math.sqrt, né? Número. E aqui a gente vai ter a raiz quadrada aqui, tá? No caso aqui eu vou dar um print, né? E vou chamar aqui a função raiz quadrada e vou colocar, por exemplo, o número 9 lá como parâmetro, e a gente vai ter o retorno aqui esperado do número 3, como você pode ver, né? Então eu importei um módulo dentro do outro módulo que a gente vai utilizar na main, tá? Isso daqui é a seção de testes apenas, tá bom? Ele só é executado se o script que você está fazendo aqui, você der a ordem que ele seja executado, seja rodado aqui, interpretado pelo nosso Python, tá? Somente executa o que está aqui dentro, somente se eu fizer esse comando aqui, ó. Agora no meu programa principal, o main, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aquele módulo simples que eu fiz aqui. Então, uma forma de a gente fazer é fazendo import, né? Onde eu tenho um módulo simples. E aqui dentro eu posso chamar módulo simples, no caso. Posso colocar aqui função 1. Eu quero que execute a função 1 desse módulo. Eu quero que execute, por exemplo, a função 2 desse módulo. E quero que execute módulo simples a função raiz quadrada desse módulo, onde eu vou colocar, por exemplo, 16, tá? Agora colocando para rodar o arquivo main, né, que é o nosso principal, a gente obtém aqui, ó, função 1, função 2, e por que não apresentou nada aqui, né? É porque a gente não pegou esse valor de retorno, tá? Então eu vou colocar aqui raiz e depois vou colocar aqui um print para raiz. Agora sim ele vai apresentar o valor 4 ali pra gente, tá? Função 1, função 2 e função 1. Só que desse jeito você escreve demais, você tem que escrever o nome do módulo e depois a função, né, ou método, como alguns podem preferir. Para que isso não ocorra, o que você pode fazer? A importação da seguinte maneira: você pode colocar from módulo simples, você diz assim, do módulo simples, importe tudo. Aí você utiliza o asterisco. Ou então, se você quiser somente uma coisa que está lá dentro, você coloca, ó, do módulo simples, importe a função 1. Ou então você coloca, como eu estou dizendo, o asterisco, você importa logo tudo. Isso daqui, quando você faz, você evita de ter que escrever tudo isso daqui de coisa. Você só coloca o nome das funções, tá? Nesse caso aqui. Então essa é uma forma de você também fazer a importação dos dados que tem naquele módulo ali, tá? Que é o módulo simples. Perceba que funcionou da mesma forma que antes, tá? Só que agora a gente utiliza somente o nome das funções que está lá no nosso módulo. Aí ele faz ele suga tudo que está dentro do módulo e coloca ali para a gente disponível, tá? A não ser que você queira ser específico e colocar dessa maneira. Uma outra maneira de importar esse módulo é fazendo um import módulo simples e dando um apelido para ele, utilizando a palavra as, tá? Ali, as, tá? Eu posso colocar ms aqui, ó. Aí o ms eu vou utilizar ms aqui igual, substituindo aquela parte que eu estava fazendo com escrevendo o nome completo do módulo, tá? Dessa maneira aqui também vai funcionar, tá? Eu utilizo dessa maneira, também funciona. Só que eu particularmente gosto de declarar, depende do caso também, né? Então nesse caso aqui você pode fazer isso, tem as três maneiras. Outra maneira de se trabalhar com módulos em Python é você criando um pacote, para quem vem lá de Java, programação orientada a objetos, você cria um pacote onde você coloca seus módulos e a partir daquele pacote você vai chamando os módulos que você deseja daquele pacote, tá? A gente vai criar aqui um pacote simples, chamando aqui pacote, só que no caso do Python, quando um diretório ele é um pacote, nesse caso a gente precisa colocar dentro dele um arquivo chamado init init__py, tá? Para o que o Python identifique que aquele diretório do projeto ele se trata de um pacote. E aqui a gente vai colocar o nosso módulo, o módulo do pacote. E dentro do pacote você tem subpacotes, e aí você tem uma hierarquia
da maneira que você desejar. Então aqui eu tenho um módulo do pacote. Aqui eu vou declarar minhas funções, né? Por exemplo, eu vou declarar uma função chamada hello, né? E só apresenta uma mensagem aqui para a gente em português: olá mundo, tá? Só coloque em inglês o nome da função e escreva em português o print ali. E aqui a gente faz aquele mesmo negócio, tá? É sempre uma sessão de testes aqui, tá? Não é obrigatório, mas porém é uma boa prática de programação você se acostumar logo fazendo isso daqui, ó, tá bom? Sempre fazendo uma sessãozinha de teste para ver realmente se aquilo que você está fazendo tá como esperado. Então, se eu vim aqui para dentro do pacote e colocar aqui o Python 3 para executar esse módulo, né, ele vai escrever aqui o olá mundo informando que o hello ele está funcionando. E esse módulo aqui funciona da mesma forma desse módulo simples, tá? Só que a importação no main, ela vai ser diferente. Como é que eu vou fazer, né? Aqui eu vou deixar, vou aqui não comentar, tá? Essa coisa aqui não é de comentário, tá? Ela é uma string docstring, eu acho que é uma string de documentação, tá? Mas eu vou utilizar aqui como se fosse um comentário. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer a importação daquele módulo que está lá dentro daquele pacote. Para isso, a gente precisa obrigatoriamente fazer com from, tá? Deixa eu ver se é obrigatoriamente. Não tenho total certeza se é obrigatório, mas eu sei que tem que utilizar o from, tá? Aí você manda o nome do pacote, dá um ponto e coloca um módulo que você quer que está dentro daquele pacote, tá? É meio que você vai assim, ó. Estou aqui, vou passar para dentro do pacote, depois eu vou passar aqui para dentro do módulo. E aqui você coloca um import aqui, ou você importa tudo, tá? Colocando dessa maneira. Ou você coloca from do pacote e coloca aqui import módulo do pacote, tá? Você pode utilizar isso. Só que fazendo dessa maneira, você tem que fazer aquele mesmo negócio. Módulo do pacote, chamar a função daquele módulo, tá? Aí isso daqui também funciona. Subindo aqui um diretório para cima e colocando aqui Python 3, a gente tem um olá mundo. Se eu quiser colocar um apelido, MP, por exemplo, né? Eu posso também colocar um apelido aqui e posso utilizar somente o MP nesse caso aqui, tá? Aí eu venho aqui, Python, olá mundo. Ou outra maneira também de eu fazer do pacote do módulo tal, eu quero que você importe a função hello, tá? Que é o que nós temos lá. É uma outra maneira também de você fazer essa importação, tá ok? E aqui a gente só utiliza ela. A gente pode fazer dessa maneira e vai funcionar. Porque eu estou dizendo para ele que eu quero somente o hello. Ou então eu quero importar logo tudo, eu utilizo o asterisco e também vai funcionar, tá bom? Essas são as duas maneiras de você ter pacotes, módulos, tá? Um módulo dentro de um pacote ou módulo na mesma diretório do qual o seu script está executando. Espero ter ajudado, Ricardo, e quem sabe até uma próxima, tá, meu amigo?